Hoje relato para vocês o meu início na medicina dentro dessa área que hoje eu trabalho. Tudo começou, eu estava no 3º ano de medicina, uma aula de semiologia médica do meu professor, Dr. Belardinelli, de saudosa memória. Nós tínhamos que examinar um paciente com cirrose hepática, que ele tinha ascite. Ascite é água no abdômen. Ele tinha um abdômen de uma grávida de 9 meses. E meus colegas se aproximaram dele, foram examinar. Eu fiquei constrangido com aquela cena, porque ele estava numa situação pré-óbito, e eu fui em direção à cabeça. Eu não queria examinar. E perguntei para ele, daí, fulano, como é que tu tá? Ele começou a me falar da filha dele, algo que não tinha nada a ver com a patologia que ele apresentava. E esse relato, ele não estava nem um pouco preocupado com o abdômen dele, ele não estava nem um pouco preocupado com o óbito que se aproximava, ele estava preocupado com a filha. Parece um absurdo. E a partir dali, eu vou dizer para vocês, eu nunca gostei de examinar paciente, tocar no paciente. Sempre me interessava os relatos que eles faziam da sua vida e da sua patologia. E hoje em dia, com todos os exames que nós temos, é desnecessário esse tal de exame físico. E foi assim. Numa outra aula, Introdução à Clínica Cirúrgica, eu sentava lá no fim da aula, pessoal. O professor explanando sobre os princípios da cirurgia, e eu tenho uma compreensão, uma voz interna. Não é que eu ouça uma voz aqui, é dentro da minha mente. Eu falo eles me dizendo, Ricardo, não é nada disso aí. Agora você pensa, um estudante de medicina, no 3º ano, recebendo esse tipo de informação. É óbvio que eu tive, vou falar assim, vocês vão me entender, é óbvio que eu pirei, porque as mensagens, as aulas que os professores não condizia com a visão que me estava sendo passada por esses mentores, é assim que vocês chamam hoje em dia. Um conflito terrível. E o 4º ano de medicina é quando nós começamos a ter, na minha época, as disciplinas clínicas, pneumo, gastro, onco. Quando eu ia conversar com o paciente, eles sempre me traziam uma revelação da vida da pessoa. E eu perguntava, e tua esposa? E teu pai? E daí eu tinha o relato rico da vida daquela pessoa. Porque o órgão, se ele tinha um tumor de pâncreas ou um tumor de rim, já estava ali diagnosticado. Mas a riqueza daquela vida eu não ia encontrar em exames. Eu precisava do relato dele. E dessa maneira eu comecei a relacionar patologia com a história de vida. Digo a vocês, e me emociono falando desse assunto,
Foi um processo dolorido. No 4º ano de medicina, vamos supor de 10 cadeiras que nós tínhamos, eu reprovei em 6. Porque aquilo que eles me falavam, no 5º ano de medicina, eu fiz o 5º ano e metade do 4º ano. E eu aprovei em tudo. Eu tenho a casa 2, que é a casa do trabalho, no signo de Aquário. Aquário é o revolucionário. Tu pede para um aquariano reformar tua casa, primeiro ele derruba, ele não reforma, ele derruba e constrói uma nova. Esse é o meu trabalho na medicina. Eu tenho um trabalho, podem pesquisar aí na internet, é a medicina que eu desenvolvi. E ela está de acordo com as obras literárias que eu já apresentei para você. Eu não sou o único nesse mundo a trabalhar dessa forma, mas eu desenvolvi o meu método. Através dos conceitos de Carl Gustav Jung, ele nos traz para a medicina o simbólico. É por isso que a nossa ferramenta básica é a análise e interpretação de sonhos. O sonho é a tua alma conversando com o teu ego. O sonho, ele vem do Criador, trazendo informações para você. Os nossos sábios falam que o sonho é 1/10, 1/100, uma parte de profecia. É uma profecia que te é revelada na tua vida afetiva, na tua vida profissional, em relação às patologias, ao teu destino de vida. A nossa alma, Jung chama de self, o si mesmo, vai nos revelando passo a passo os passos que nós devemos dar, os passos que nós estamos errando, e através da análise dos sonhos, nós vamos tomando um rumo na nossa vida. O objetivo do rumo é nós não adoecer. Porque quando você está imbuído da tua missão de vida, é chamado na Cabala o anjo da morte, ele fica bem longe. Porque você está bem próximo. O Criador está bem próximo de você. Esse é o nosso objetivo aqui na medicina da alma. Entre aspas, me desculpe a expressão, nós vamos te colocar nos trilhos da tua realização pessoal. Muitas vezes nós temos que abdicar de situações que não vão... Eu amo muito, mas isso aí não vai me levar a nada. Eu preciso corrigir hábitos, leituras, meditações. É esse o nosso trabalho. Então eu chego aqui no auge dos meus 60 anos, nos meus 40 anos de medicina, vou revelar um segredo para vocês. A minha família queria que eu me aposentasse. Mas como é que eu vou me aposentar com 60 e poucos anos? Quando o médico está no melhor da sua capacidade. Eu já atendi 10.000 pessoas. Eu conheço as pessoas pelo rosto. Eu já sei o que está acontecendo ali. E eu sigo. E agora trago para vocês médicos, estudantes de medicina, estudantes e psicólogos, a compreensão da obra de Carl Gustav Jung. Fundamental para você poder realizar
o tratamento do seu paciente. Vou contar um caso que eu atendi de uma menina de 20 e poucos anos. Ela chega no consultório com queixas de ansiedade, de pânico, e ela tinha dúvida se precisaria seguir tomando os ansiolíticos. Daí eu perguntei para ela: querida, me conta um sonho teu. Ela sonhava, os sonhos dela, que o pai morria e que o esposo traía ela. O aspecto masculino na mulher, Jung vai chamar de ânimos, ele é responsável pela iniciativa da mulher. A mulher é passiva, por natureza, mas o aspecto masculino dela busca, quer, vou conquistar. Veja você, o aspecto masculino dela, o pai, ela sonhava que morria, e o esposo que a atraía. Como é que ela ia dar um passo? E na terapia, ela fazia terapia, a psicóloga perguntava sobre a mãe dela. Claro, uma terapia freudiana sempre está direcionado à mãe. Essa é a grande diferença entre Freud e Jung. Freud calca tudo na mãe, que é o famoso complexo de Édipo, que inclusive, outra hora eu explico para vocês, me perdoem, vocês que são freudianos, nem Freud entendeu o complexo de Édipo. E Jung trata a questão como energia. Onde é que você está colocando tua energia? Você pode colocar a tua energia em duas situações. Porque nós vivemos no mundo da polaridade. É dia e noite, é macho e fêmea, é o bem e o mal. Você pode colocar a sua energia em duas condições, ou na tua saúde, ou na tua patologia. Outra coisa não tem. E daí hoje em dia, com esse sistema de saúde que nós temos, que todas as pessoas têm que ir ao posto de saúde, fazer seus exames de rotina, nós criamos, eu não, eles criaram pessoas doentes, porque todos estão atrás do seu colesterol, dos seus triglicerídeos, e daí dá-lhe medicação. Como a tendência dessas pessoas que buscam o posto de saúde para descobrir suas doenças, elas obviamente, se eu falo para você, pessoal, doença e saúde, o que é o bem e o que é o mal? Você sabe. E a pessoa passa o dia inteiro focada na patologia. Ela acorda tomando medicamento, ela toma medicamento de 6 em 6, 8 em 8, em 12 horas, remédio para acordar, remédio para dormir, constantemente focada na patologia, constantemente focada no erro, constantemente focada no mal. A nossa proposta aqui na medicina da alma, não. Não. Quando eu enxergo o mal na rua, nós desviamos o olhar. Vocês sabem que os olhos, eles estão relacionados à cobiça. Então, se tu vê lá teu amigo, teu vizinho, com um carro melhor que o teu, tu já cobiça. Se você vê um acidente de trânsito, e nós dissemos, se ali aconteceu aquele acidente, mesmo que seja de, como eles dizem, pequena monta, ali está presente o anjo da morte, porque foi um erro. E agora eu indico para vocês
o filme Matrix e vocês vão ver o erro da Matrix, que é o acidente, que é a patologia, tudo são erros. Quando nós observamos um acidente, nós não observamos, nós não diminuímos a velocidade do carro para observar o erro. Nós passamos e não olhamos, porque é dito na Cabala, vá que você, observando o acidente, onde ali está presente o anjo da morte, ele veja você. Admirando um acidente, não tem mais nada para admirar. Não pode admirar uma flor, uma planta, um cachorro, um gato, tua esposa. Vai admirar um acidente, vai admirar uma patologia. E outra dificuldade que nós temos quando se atende em posto de saúde é que as pessoas que vão ser atendidas ficam ali tudo na sala de espera, todas juntas. Qual é o assunto delas, pessoal? Elas estão falando do aniversário, elas estão falando do amor, elas estão falando da sua realização? Não. Tem dois assuntos que são falados na sala de espera de um posto de saúde e até mesmo de uma emergência. O assunto favorito: esse médico não presta. É impressionante. E daí outros dizem: esse médico é bom. É a mesma coisa. Um está falando que não presta, o outro está falando que é bom. É a mesma coisa. Ou eles estão falando de doença. Então, na sala de espera, fica ali umas 20 pessoas falando. Nós chamamos na Cabala Lashon Hara, la mala língua. Elas ficam ali falando mal. Ah, porque meu exame, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Só falando mal. Quero lembrar a vocês que são 72 os anjos da Cabala. Outra hora explico com maior. 72 dividido por 24 horas no dia, cada anjo rege 20 minutos. Naquele momento, às 14h29 da tarde, que você está falando mal ou do vizinho, ou do médico, ou da tua doença, ou do cachorro, você está ofendendo o anjo responsável por aquele horário. E na hora que você precisar da energia desse anjo para tocar a tua vida adiante, ele vai pegar teu livro. Diz: olha aqui, tu lembra que aquele dia, na minha hora, tu estava profanando o templo? Porque toda palavra mal dada é uma profanação do templo. Tu lembra que tu estava fazendo isso? Ah, eu não me lembro. Sim, mas eu lembro. Então, antes de você me pedir, antes de eu conceder esse favor, tu vai ter que me pagar, amor. Como é que tu vai pagar? A forma que nós temos de pagamento é ajudar um pobre. Então, tu vai procurar, nós chamamos assim, tu vai procurar um pobre para ajudar. Ou dinheiro, ou cesta básica. Primeiro tu tem que limpar, para depois tu pedir o valor. E um termo que eles usam frequentemente, assim como acima, assim como abaixo. Não é assim.
É o contrário. Aqui embaixo igual lá em cima. Porque se tu desorganiza o teu texto, a tua fala, tu desorganiza os anjos. Por isso que nós só falamos bem. Meu amor, minha querida, que boa a tua comida, que bom que tu veio me visitar. Porque daí eu estou organizando os anjos. Os anjos, se eu estou falando alegria, eles vão ficar alegres. Se eu estou falando besteira, pensa bem. Não tem cabimento. Isso, o fundamento é, e agora falo do depressivo, imagina você, o sujeito acordar depressivo. Ai, 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 ai. Daí tem os outros que colocam ali, você acha que o depressivo não sofre? É óbvio que sofre. Você acha que é dizer para o ansioso, não fique ansioso? Não, não é isso. O ansioso vai ter que procurar a missão de vida dele, o depressivo também. Mas eu quero salientar que o depressivo, ele me desculpa, vocês depressivos, mas o depressivo ele é um mal agradecido. Essa é a verdade. Por quê? Eu tinha uma colega da emergência que ela dizia, Ricardo, se nós acordamos eupneico quer dizer se tu acordou respirando. É óbvio, né? Se tu acordou, tu tá respirando. Se tu acordou eupneico, o resto tu vai atrás. E o indivíduo acorda eupneico e não é capaz de agradecer o sol, a lua, a árvore, as flores, não é capaz de agradecer por estar respirando. Tem uma história que se conta de um indivíduo, ele teve lá um AVC, não me lembro o que foi, e daí na hora de pagar a conta do hospital, já do médico deu 1, do enfermeiro deu 2 e do oxigênio deu 20. Como assim do oxigênio deu 20? Sim. O senhor ficou 3 dias entubado, recebendo oxigênio. Na mesma hora, o sujeito se atira no chão e diz: Meu Deus, faz 70 anos que eu respiro e tu nunca me cobrou nada. Olha o preço do oxigênio. Isso aí te é ofertado, tchê. Sem falar que tu faz xixi e cocô e teu coração está batendo. Maiores explicações vocês viram. Então eu peço desculpa, eu sou italiano, nós falamos com as mãos e nós nos exaltamos na fala. Se eu falei um pouco alto, me desculpa. É isso que eu gostaria, que eu gosto, que eu quis conversar com vocês hoje. Muito obrigado.